Mas muito bem, minhas colegas de trabalho, está começando mais um episódio do Torá com Fritas. Oi! E a Ângela Goldstein. Marquinhos Gandelsman. E o André Lieberman. E o Lô Machinski. Esse episódio, como vocês podem perceber, é uma homenagem ao seu Silvio. Hoje é dia 25 de agosto, dia da gravação. Estamos levantando a chivada dele praticamente hoje. Silvio Santos morreu na semana passada, no sábado passado. Era muito querido pela toda a comunidade judaica e muito querido pela comunidade Torá com Fritas, certamente. E por causa disso, a gente trouxe um assunto muito bacana para fazer essa homenagem ao Silvio. Não tem a ver com ele o episódio, mas em homenagem a ele a gente trouxe um assunto muito legal. E é tão legal que hoje a gente está recebendo, como vocês já perceberam aí pela abertura, 3 pessoas. E aí, pra gente não deixar a coisa muito embananada, não se perderem, né, nas vozes todas novas que estão indo, a gente vai tentar manter a coisa mais ordenada possível, sempre mencionar os nomes dos nossos convidados. Então, Marquinhos, por favor, você pode se apresentar para os nossos ouvintes? Oi, gente, muito prazer. Meu nome é Marcos Gandelsman, eu tenho 31 anos, eu sou judeu desde nascido, estou nesse trabalho de procurar e construir a minha identidade judaica faz muito tempo, e hoje em dia eu concluí meu mestrado em Educação Judaica na Hebraica de Jerusalém, no Centro Melton. Trabalho com educação judaica não formal há uns 15 anos, contando o tempo de Abonim Dró, e no nosso colégio aqui em Recife já há 7 anos, na área de educação formal judaica, e faço desde que o Zeut é o Zeut. O Zeut aconteceu em Recife, com muita alegria desde 2022, junto com o André e com o Igor, que esses dois já são conhecidos do público do Torá com Fritas, que sabiamente soube trazê-los antes, e são pessoas maravilhosas. André, por gentileza, você pode se apresentar para quem está nos ouvindo? Claro, Ângela. E pessoal, prazer estar aqui de novo. Dessa vez com o amor da minha vida, que é Marcos Gandelsman, de muito tempo lá de Zeut, saudades imensas. Agora eu não tô mais em Recife, eu tô no Rio de Janeiro, mas a gente continua aí sempre conversando. O outro amor da minha vida também, que é o Igor, não tá aqui presente com a gente mais, cara, enfim, é sempre esse trio maravilhoso. Mas eu sou o André, meus pronomes são ele e dele, eu sou recifense, tô aqui no Rio de Janeiro agora, coordeno o Gaavá, que é o coletivo judaico LGBTQIA+, já conversamos bastante aqui sobre isso, mas também tô como coordenador da área do educativo da União do Judaísmo Reformista na América Latina, e esse trabalho de educação judaica para mim é mais do que especial, é uma realização pessoal, sabe, poder estar contribuindo com a construção da Torá de cada um, que a gente vai conversar já já sobre isso melhor, né? Muito obrigado aí por esse espaço, que é nosso, e vamos nessa. Oi, minha gente. Passando aqui só para fazer um esclarecimento, que é o seguinte. A gente falou, no começo do episódio, o nome do Igor Lomachinski, que vocês já devem conhecer do episódio que ele gravou conosco sobre o Abonim Dror. Acontece que no dia da gravação, o Igor justamente teve um evento com o Dror e ele não pôde participar. Mas, como ele é um dos integrantes e um dos fundadores do Projeto Zeut, tanto o Marquinhos quanto o André, o Theo e eu, achamos que era muito necessário que tivesse a participação dele nessa gravação, ainda que ele não tivesse gravado conosco. Então ele mandou um áudio contando sobre a visão dele do projeto e é o que vocês vão ouvir agora a seguir, tá bom? Olá, ouvintes do Torá com Fritas. Olá, Ângela. Olá, Theo. Meu nome é Igor Lomachinski, tenho 20 anos, sou daqui de Recife e tô invadindo esse podcast, que eu não pude participar da gravação, pra contar um pouco da minha história e trajetória no Zeut Recife, mas vou contar uma perspectiva dessa história que eu acho que pode ficar de exemplo, pode ficar de inspiração pra quem tiver o interesse e a ideia de fazer judaísmo por aí. Eu começo em 2021, que é quando começa a minha trajetória como educador judeu, que começa no movimento juvenil, na Abonim Dror, que a gente tem aqui em Recife. Já gravei um episódio aqui no Torá com Fritas falando sobre ele.
dele, o número 88, se não me engano. E em 2022, comecei a expandir essa minha vida de educador para outras áreas, para outros meios muito mais judaicos, assim. Comecei a trabalhar no colégio israelita e já era do meu interesse criar um grupo de estudos, ter um grupo de estudos para frequentar, para ampliar minhas referências, para ampliar meu conhecimento, para ampliar meus contatos e todo o meu contato com o judaico, com a história, com os conceitos, com a cultura. Então, André e Marcos, que são pessoas que eu desde sempre admiro muito, 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 são pessoas que são exemplos para mim, para muito além de educação judaica, mas em termos de educação judaica são mais ainda. Eu sempre quis que eles fizessem um grupo de estudos para eu participar, para eu aprender com eles, para eu ser aluno, digamos assim, nessa perspectiva bem conservadora do que é a educação, né? O que eles fizeram comigo foi muito mais pedagógico e muito mais judaico do que eu poderia imaginar. Eles não me colocaram numa cadeira olhando para um quadro para assistir eles falando. Eles me colocaram na posição de criar junto com eles o espaço. E eu acho que isso foi uma das coisas mais importantes que já aconteceu comigo. Por isso que eu agradeço muito a eles e coloco isso aqui porque essa prática é algo que permeia nosso movimento, nossa organização, né? Em todos os aspectos. A gente, no Zeut, a gente mostra a cada encontro que todo mundo pode fazer judaísmo, todo mundo pode fazer midrash, todo mundo pode discutir Torá. Quando a gente faz nossos encontros, eles sempre são em roda, acho isso muito importante. Eles sempre são em roda, onde ninguém tá ali pra ouvir alguém. Cada um tá ali pra ouvir cada um. E é sempre um momento onde a gente escuta comentários muito válidos, pertinentes, legítimos, inteligentes e sinceros, reais, de todo mundo que tá ali. É um judaísmo extremamente democrático, plural, é um espaço realmente muito especial. E eu acho que, colocando minha trajetória, né, que eu acho que eu vim fazer aqui, casando com esse conceito que a gente tem lá, eu acho que ela começa desde aí. Quando eles pegam um jovem que tá querendo essa imersão maior no mundo judaico e colocam ele como co-criador do judaísmo e não como espectador, entendeu? Eu acho que essa diferença, ela é muito importante e é o aspecto que eu quero mais ressaltar aqui, pra ficar de exemplo, como eu falei, né, pra qualquer grupo que tivesse iniciativa, que faça um judaísmo em roda, que faça um judaísmo onde cada um pode colocar seu pedaço ali e cada um, como o André adora falar também, cada um encontrar o seu lugar na Torá, né? Bom, eu acho que é isso. Eu vou deixar a história e todos os outros contextos para Marcos e André comentarem aí. Acho que da minha participação, que eu mais queria comentar isso e deixar um beijo enorme para eles dois e para todo mundo que faz parte aqui do grupo, que já fez parte, que já veio para algum encontro. Além de deixar o convite também, né? Sejam muito bem-vindos quando vierem a Recife para conhecer nossa organização e eu tenho muito orgulho de ter feito parte desse processo, de fazer parte desse processo, de ter feito parte da criação, da reorganização do Zeut, né? É isso. Muito obrigado pelo convite. É uma fala curta aqui. Cheguei de surpresa aqui. Acho que Marcos e André não sabem que eu vim fazer essa fala, mas é isso. Muito obrigado. Tchau, tchau. Sejam muito bem-vindos, meninos. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. E agora a gente pode começar com a primeira pergunta, que eu vou passar para o Marquinhos, que é: o que é um Beit Midrash? Então, Beit Midrash, a gente pode passar muito tempo falando. É um conceito que, para a nossa tradição, tem uma bagagem muito grande, mas o sentido mais direto da ideia é uma casa de estudo, um espaço que se dedica por um grupo de pessoas judias comprometidas ali a estudar e entender um pouco da tradição midráshica, que é a tradição rabínica, a nossa leitura e conversa ao longo de milênios sobre o judaísmo. E de um jeito ou de outro é o que a gente tem feito e segue fazendo com o nosso espaçozinho aqui com o Zeut em Recife. Uhum, perfeito. E aí a pergunta que eu continuo com o Marcos, e daqui a pouco a gente vai ouvir um pouco das considerações do André sobre o assunto, que é: por que a gente estuda a Torá, a tradição rabínica, o Midrash, enfim, por que a gente estuda isso? Eu acho que essa é a dúvida fundamental da existência judaica, né? Porque a gente tem muito jeito de falar do mundo judaico, um jeito que a gente acostumou, principalmente na modernidade, a dizer do povo do livro. É falar de uma herança comprometida com a leitura, o estudo de uma tradição que não se escreveu em todas as línguas ao longo do tempo, que tem uma certa localidade e uma transmissão. E o interesse não é simplesmente pelo livro, né? Porque o livro nunca foi uma coisa só. E mesmo pensando ele como uma tradição toda conectada, é a conversa que fez o livro render ao longo de todas as gerações, ideias que
que para nós judeus foram os diamantes em cima dos quais a gente construiu todas as nossas catedrais, né, como Levinas fala. São letras e palavras que dão pra gente o nosso sentido de patrimônio, de cultura, de herança. São nossas raízes. As nossas raízes, elas são gramaticais, né? Elas são letras que a gente compartilha com os fenícios e os proto-sinaíticos. Elas são tradições, culturas, músicas. E a gente, ao longo do tempo, chamou isso de Torá, né? Torá é o ensinamento, a base da tradição. A gente pode ler e entender de formas muito restritas e muito abertas, porque essa Torá, ela é escrita e ela é oral. E, discutivelmente, a oral veio primeiro, né? Ou pelo menos a totalidade do que a gente entende nessa oralidade, que é muito anterior que a palavra escrita fosse um instrumento, né? Com o qual a gente estivesse escrevendo, num rolo de pergaminho. E eu acho que isso é ler Torá, né? E eu acho que é a coisa mais divina do mundo que o judeu, até em 2024, até em Recife, pode ler. Assim como podia o judeu em Praga há 1000 anos atrás, assim como podia o judeu em Alexandria há 1600 anos atrás, assim como podia o judeu Bukhari, na época em que lá tinha uma maioria judaica, e coisas assim, né? E essa é a Torá. Isso que você fala, Marquinhos, me lembra de uma coisa que eu retomo várias vezes e tive a oportunidade também de falar sobre esse assunto no último sepultamento que eu realizei, que era justamente a ideia de que você tem a Torá lato sensu e a Torá escrito sensu. Era o sepultamento de uma professora, de uma grande acadêmica do Mackenzie, e aí eu falei, tem Torá lato sensu e escrito sensu. Escrito sensu, a Torá são os 5 livros de Moisés. Lato sensu, até a receita de gefilte fish da minha avó é Torá também, porque ela também é uma transmissão, porque ela também vem de outros lugares e ela chega até a gente e vai chegar até outras gerações. E às vezes já não é mais a mesma receita, mas é a mesma receita, né? A gente transmite como se fosse a mesma receita, mesmo que ela já fique diferente para as novas tradições. E é isso, a Torá traz, cada um traz o seu tempero para a própria Torá. Quando você fala que a Torá sempre foi oral antes de ser escrita, é isso. Primeiro ela é um monte de histórias, de tradições de um povo, até que elas são escritas, e depois nasce uma outra Torá oral, que daí é uma Torá que se preocupa com lei, que é o que a gente já explicou no episódio sobre o Talmud, que é a Mishnah, e que dá origem a todos os outros inúmeros livros, esse oceano de livros onde a gente navega no Beit Midrash. Kol HaKavod. Kol HaKavod a vocês, que inclusive acho que parte fundamental do trabalho atual de conscientização mesmo, da nossa comunidade lusoparlante, né, de estudantes da Torá, sobre a Torá, sobre esse patrimônio, sobre a sua maravilha toda. E a André também, que é outro, para mim, grande leitor dessa Torá nossa, na nossa língua. Eu deixei um pedaço da resposta da Torá, que é justamente a Torá particular, né, para que ele tocasse um pouco, porque eu gosto de ouvir o André falando dela e do pedaço dela. Não sei, amigo, você quer entrar na conversa? Ai, super, nossa, obrigado. Não, assim, é sempre bom estar ouvindo todo mundo. Marquinhos é uma pessoa que eu escuto há muito tempo, assim, a gente se conhece há muito tempo, desde que eu tinha uns 13, 14 anos de idade, indo pro Dror, assim, eu fiquei tipo, meu Deus, quem diria que a gente estaria hoje fazendo esse rolê todo? Concordo 200% que, assim, cara, quando vocês estavam falando dessa coisa geracional e tudo mais, eu só pensando, assim, quando a gente fundou o Beit Midrash Zehut lá no Recife, agora eu estou no Rio de Janeiro, mas meu coração sempre está no Recife, em relação a isso, principalmente por causa disso, né? A gente colocou como aforismo guia um trecho da Amidah, né? Que é o Ten Chelkeinu Betorah Techa, é que a gente pede a Deus que entregue a nossa porção da Torá, que no caso que, assim, as porções da Torá nem todas foram entregues ainda, né? Na verdade, estão sendo entregues a cada interpretação nova, a cada leitura que a gente tem. E tem uma rabina chamada Lisa Edwards, que eu sou muito fã dela, que aí ela fala que se burrinhos, os animaizinhos, pudessem ler a Torá, todas as histórias de burrinho saltariam pra eles, sabe? Eles poderiam ler a Torá, e são histórias que a gente ignoraria, sabe? Tipo, a gente não ligaria pra essas histórias. Mas os burrinhos poderiam ler a Torá e dizer, olha aqui de novo, sabe? E todas essas histórias saltariam pra eles, e que quando a gente entra em contato com a Torá, em todos os seus sentidos, Shebirtav, Shebelpeh, sabe? Sendo ela escrita oral, as nossas histórias de burrinhos começam a aparecer também. A gente consegue encontrar muita coisa da gente na leitura dessa tradição. É uma leitura muito rica, muito humana também. E é muito lindo como a gente pode tirar muitas coisas dali. Essa coisa do estudo da Torá, de fato, é uma coisa onde a gente consegue, aos poucos, se encontrar de alguma forma, encontrar os momentos da vida que a gente
acreditar, né? E que, assim, o desafio da leitura da Torá, principalmente a cada geração que passa, e o texto vai se tornando cada vez um pouco mais distante da época em que foi escrito, esse grande desafio vira um jogo muito gostoso de ser feito e, ao mesmo tempo, dá aquela pergunta, mas por que fazer isso, sabe? Tipo, pra que eu tô fazendo isso? Por que eu tô sentado e tendo que fazer essas interpretações de um texto que, poxa, velho, faz tanto tempo que ele foi escrito, pra que a gente faz isso? Pra que manter essa tradição, né? Essa conversa geracional. E, sinceramente, assim, tem muito uma coisa de manter a identidade que é lindo, porque se a gente para pra ver a Torá como a Torá geral, assim, de novo, a Torá lato sensu, certo? É uma coisa que perpassa por tanta coisa pessoal da gente, de uma forma tão linda, e eu acho que faz com que a gente consiga ter a ideia de que a gente tá construindo isso junto ainda. É uma identidade compartilhada, que não é congelada no tempo, sabe? E que dá um espaço pra todo mundo poder se enxergar ali, de uma forma muito interessante. E poder discordar. Uma coisa que eu ouvi, e que eu não vou poder citar de onde que eu tô tirando isso, porque eu não lembro quem foi que me falou, mas que eu adorei ouvir, é de quem que é o povo judeu, né? Assim, a gente é o povo de Israel, quem foi Israel foi Yaakov, que recebeu esse nome após ter discordância, né? Assim, uma briga com o divino e tal. Então nós somos o povo que descende de uma pessoa que briga com Deus, no sentido de discordar, no sentido mais amplo de discordar, de questionar, e que tá tudo bem, faz parte da gente, entende? Essa coisa do questionamento, de conversar sobre isso e ao mesmo tempo se encontrar no texto e trazer uma relic, né? Trazer a nossa porção, até porque se a gente traz a nossa porção pra fora, a nossa porção que é embebida da nossa visão de mundo, porque não tem como a gente interpretar um texto sem levar em consideração o nosso background, né? Quando a gente entra no espaço judaico, o nosso denominador comum é o judaísmo. Mas André é só o judeu quando entra na sinagoga. Eu sou André, que é judeu, que é pernambucano, que é LGBT, e tem tantas coisas que, querendo ou não, vão construir minha forma de enxergar o mundo. Porque quando entra em contato com o texto da Torá, bum, sai um relic que eu sei que é só meu, mas que não pode ficar só pra mim. O judaísmo é comunitário. Então, assim, quando eu trago pra fora o meu relic, na minha porção, eu sei que eu posso estar ajudando outra pessoa que tá tentando construir a Torá dela e dizer assim, eita, nossa, faz sentido isso daqui, tá? Isso aqui dá pra eu adicionar pra minha e ajudar nessa construção. Exato. Você sabe que a brachá que a gente faz imediatamente antes do Shema Israel de manhã, a gente fala sobre o amor, e esse amor se expressa no estudo e no aprendizado. E ele fala, Vetem belibenu, dê ao nosso coração a capacidade de ouvir, de entender, de aprender e ensinar. E esse aprender e ensinar é imediato. No momento que você aprendeu algo, que você construiu algo, que você aprendeu dessa Torá, que a sua Torá nasceu, ela não pode ficar fechada dentro de você mesmo. Ela tem que ser uma faísca para outra pessoa poder construir a sua própria Torá também. E essa coisa do intergeracional, e aqui só para fazer um gancho, porque a gente acabou falando homenagem ao Silvio Santos, embora o tema não tenha a ver com ele, a gente não falou muito bem sobre isso. É muito comum que pessoas se reúnam para estudar a Torá em honra à memória de alguém falecido recentemente, ou a cada Yahrzeit, a cada aniversário de falecimento, relembrar da pessoa e dedicar uma sessão de estudos de judaísmo à memória dessa pessoa. É por isso que o episódio aqui a gente dedica à memória do Senor Abravanel, que eu sempre peno para lembrar o nome dele, Yitzhak ben Avraham Verivka, Zichrono Livracha, que trouxe da sua própria Torá para o povo brasileiro de uma forma muito específica. E existe toda uma discussão também se, afinal de contas, qual que era a relação dele com a comunidade, ele era mais próximo, era menos próximo, tem opiniões diversas dentro da própria comunidade, mas a verdade é que, eu não sei, aqui só para deixar essa homenagem, existe um trecho da Mishnah de Pirkei Avot que diz, Havei mekabel kol adam besever panim yafot. Receba a cada pessoa com uma boa cara, com um bom sorriso. Esse bom sorriso que sempre vai abrir portas para você e abrir portas para a pessoa. A pessoa se sente recebida e ela se sente segura no ambiente da tua Torá. E se tem uma coisa que eu aprendi com ele, foi a essência do que é essa Mishnah. Para mim, o exemplo maior de alguém que recebe o tempo todo mundo com sever panim e a foto, com uma boa cara, e que faz todo mundo entrar no seu ambiente de uma forma suave e ao mesmo tempo entrava no ambiente de todo mundo como se pertencesse a todo mundo, era a figura do já saudoso Senor Abravanel. Zichrono Livracha. Adorei. Eu ia fazer um comentário, até me perdi, assim, de tanto que eu gostei do que você falou. Mas, não, eu tava pensando em duas coisas aqui. Uma é da questão da leitura, né? Que eu gostei do que o Marquinhos falou, né? A gente lê, né? Ele em Recife, eu em São Paulo, o Theo em São Paulo,
Paulo, em algum momento teve em Jerusalém, o André em Recife, uma época agora no Rio, né? A gente também lê a Torá como alguém leu em Praga, não sei quantos anos, alguém leu na Lituânia, não sei quanto tempo, em Bukhara, em Jerusalém. E como a gente, eu enquanto Ângela, o Theo, o Marquinhos, o André, enquanto eles mesmos, quando a gente vai mudando, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai vivendo, a gente vai lendo as coisas de um jeito diferente também. Eu sempre gosto de reler livros que eu gostei e livros, para mim, assim, uma coisa que define um bom livro é um livro que, quando eu esteja fazendo uma segunda ou terceira leitura, ele ainda seja um livro que me traga coisas novas, que eu possa ver as coisas apresentadas por uma perspectiva que às vezes eu ainda talvez não tivesse visto e esteja vendo, ou às vezes relembrar de alguma coisa que foi importante na época que eu li e falar, nossa, olha, minha opinião sobre isso mudou, ou não, no fim eu achava isso, continuo achando mesmo, né? Então é interessante, e tem essa questão do estudo da Torá dele ser cíclico também, da gente ler, todo ano ler de novo, termina e começa a ler na mesma noite, que a gente vai mudando, as experiências que a gente vai tendo vão mudando. E aí quando o Theo fala da questão da receita, eu ri muito internamente, assim, ouvindo, né? E aí falou, não, mas porque cada um vê pelo seu lado. E aí eu pensando assim, mas tem coisa que um pouco a gente pode ver diferente e achar que tem como mudar, e tem coisa que não é bem por aí, né? Quem gosta de achar receita na internet também vai entender do que eu tô falando, que é aquela coisa assim, bolo de cenoura. Ah, mas eu não gosto de cenoura, posso fazer com beterraba? Vai ficar ruim. Ah, o pudim de e não leite. vai ser bolo de cenoura, né? Exato. Pode pegar uma Assim, receita de bolo de beterraba, tá tudo bem, né? Exato. Procura de bolo de beterraba. Tem, é ótimo, gente. Eu já fiz. Inclusive, mando, depois alguém quiser. Mas assim, né, Marquinhos? Vai ser bolo de beterraba, não vai ser bolo de cenoura. Ou aquela coisa assim, pudim de leite. Ah, mas eu sou intolerante à lactose. Posso fazer com outra coisa? Bicho, não. Né? Assim, Bota 3 comprimidinhos de lactase no meio da receita. Não, ou vem umas coisas assim, sei lá, é pra fazer com uma receita, fazer com cream cheese, vamos supor. Eu substituí por maionese e deu errado. Não diga. Não, mas como? Você substituiu cream cheese por maionese e deu errado. Então, assim, também, do mesmo jeito que a gente se apropria das coisas com o nosso jeito, com a nossa visão, com tudo mais, tem algum critério também pra fazer as coisas. E isso eu acho interessante da questão do estudo da Torá, e daí de ter mais gente estudando e comentando junto e vendo o que acha, porque também se alguém chegar com uma coisa muito descabida, dá para os outros puxarem a pessoa de volta pro chão, né? Fala, não, calma, talvez não seja bem por aí. E daí do que o André falou, eu gostei demais da história dos burrinhos. Primeiro porque eu gosto demais de burrinhos, o animal. Eu amo burrinhos, eu acho eles a coisa mais fofinha que tem. E é verdade, né? A gente vê a coisa, se um burrinho lesse a Torá, ele ia achar o principal as histórias de burrinho. E são muitas, né? A Torá vem das histórias humanas, porque são as nossas, né? Não só isso. Eu acho que uma das coisas que mais me enriqueceu, não que eu não tivesse estudado antes com rabinas, mas uma das coisas que mais me enriqueceu foi ter colegas de estudo, colegas de banco de Beit Midrash em Jerusalém, mulheres queer, homens LGBT, enfim, todo tipo de background diferente. Você pegar a pessoa que se converteu ao judaísmo numa idade bem mais adulta, uma pessoa que nasceu judia e nunca ligou para o judaísmo e teve um reencontro com o judaísmo lá para os 50 anos de idade, e de repente tudo isso encaminhou ele para uma carreira e ele acabou indo parar para estudar rabinato. Cada um traz essa história e esse background. Não é só que a gente lê. Quando a gente estuda a Torá com uma colega, ela lê o texto de uma forma diferente. E não é porque ela está tentando fazer diferente, é simplesmente porque ela lê de uma forma diferente, porque ela traz toda a sua leitura pessoal. E isso é fantástico, porque às vezes simplesmente vem algo que você nunca tinha imaginado, ou que você tentou interpretar de algum jeito, de alguma ótica feminina, que você nunca ia poder trazer, porque você não é o feminino. E você ganhar isso de presente, é o maior presente que você pode receber, é realmente receber a Torá pela ótica do outro. É absolutamente fantástico, é uma experiência absolutamente
absolutamente fantástica. Diga, Marquinhos. É muito gostoso isso, né? Porque vai o trabalho acontecendo, né? O problema ele vai se desdobrando. E aí, o que meus ouvidos ouviram, né? Eu escutei aqui uma colocação do problema que a gente pode chamar do problema do cânon, né? Que é assim, como você define qual que é o instrumento de transmissão dessa tradição específica, dessa interpretação específica do texto. Porque o cânon, ele não serve exatamente para dizer o limite do texto escrito. Ele serve para informar a forma de ler qualquer parte do texto. Assim, você pode ler o texto, mas você só pode ler o texto se você lê o texto em contexto, e o contexto é isso aqui, chama cânon. E ele é uma ferramenta muito interessante, muito positiva. Assim, a gente está há mais de 2000 anos aprendendo com ela, mas parte do aprendizado da ferramenta implica entender os limites da própria ferramenta, que, como o Theo apontou, foi marcado ao longo de uma história por não todas as pessoas participarem do processo de canonizar textos. Então, tem muitas formas de ler e de escrever a história que, ao longo de milênios, não puderam participar institucionalmente do trabalho de ler e de escrever a história. E hoje em dia, assim como em qualquer tempo presente, a gente vive o privilégio de poder respirar toda uma Torá que para muitas pessoas foi esquecida. E isso não quer dizer que ela foi perdida. Quer dizer que a voz dela ecoa nos espaços silenciosos e vazios, né? Nos corredores de onde estão acontecendo as narrativas focadas pela tradição rabínica. É interessante quando você lê pelos seus olhos um texto da Torá, porque você encontra, psukim, você encontra trechos com os quais ninguém tinha se dado ao trabalho de dividir com você aquele tempo, de ler e de pensar. E o simples ato disso te dá uma propriedade, um empoderamento, uma relação com o texto, uma intimidade com aquilo que é tão maior do que qualquer informação que eu recebi a respeito dos sistemas e do texto num sentido mais amplo, da tradição rabínica, né? E eu acho que o segredo é a gente fazer as duas coisas, é não perder o sentido do instrumento canônico, porque ele faz muitos sentidos e, institucionalmente falando, para o conhecimento, é pedra fundamental de como a gente elaborou a escrita. Então, tem um valor que precisa ser pensado, mas ele não pode imperar sozinho, porque ele depende de uma experiência de verdade que só acontece no momento real do presente, quando eu leio com outras pessoas que leem, e aquilo que a gente descobre nesse momento de hoje é tão Torá quanto qualquer outro momento de descoberta, seja por Rabi Akiva, né, seja por qualquer pessoa que foi nesse tempo descobridor, como somos nós. A gente que está fazendo Midrash, comentando e dando voz, que sem a nossa voz o texto ele é letras soltas, dispersas, em sistemas complexos numéricos, cheios de estruturas sofisticadíssimas de concepção. É nossa voz que dá vida. O Beit Midrash é o espaço de fazer essa voz circular. Porque eu gritando sozinho no meu canto é um tipo de Torá. A Torá rabínica é a Torá do debate, né? É a Torá que eu chego pra comparar a Torota. Assim, eu falo, a minha Torá diz assim, e a sua Torá diz como? Como fala a sua Torá? Exatamente. Quando eu cheguei lá no Scherter, uma das coisas que eu estranhava era como eu ouvia, às vezes, as pessoas falando assim, nossa, gostei muito dessa sua Torá. E eu pensava, como assim minha Torá? Porque o termo não era o termo que a gente estava acostumado a usar. E era uma experiência muito específica, a experiência de Beit Midrash. E a Rebbe Mimi Feigelson, para quem nunca esteve num Beit Midrash, aqui fica uma descrição um pouco para os ouvintes também, é um lugar barulhento. É um lugar barulhento porque as pessoas estão lendo o texto umas para as outras em voz alta e tendo as conversas em voz alta. Não em voz alta gritando uma com a outra, às vezes pode até acontecer, mas às vezes até pode acontecer, mas é simplesmente uma conversa mesmo, e todo mundo está conversando no Beit Midrash. Então, às vezes você consegue ouvir uma voz de outra pessoa em outra mesa e consegue aprender uma outra coisa, às vezes não, às vezes você se isola, mas todos os barulhos estão acontecendo. Na época da pandemia, a gente estudou muito por Zoom, e aí as Havrutot se separavam nas salas. E quando a gente voltou pro Beit Midrash fisicamente, a gente percebeu que a gente falava mais baixinho um com o outro para não atrapalhar. E aí uma hora a Rebbe Mimi Feigelson falou pra gente assim, eu não tô ouvindo barulho, cadê o barulho desse Beit Midrash? E aí eu fiz um trocadilho e eu falei pra ela assim, você tem razão, porque todo Beit Midrash tem que ser um Beit Midrash.
Midrash, Rash é barulho em hebraico. Então, Midrash é a casa, Beit Midrash é a casa feita de barulho. Então, Beit Midrash é um Beit Midrash. E aí é um Midrash em cima da palavra Beit Midrash. E é isso, porque o que se espera do Beit Midrash é que todas essas vozes possam sair, né? Todas essas vozes possam ecoar. E isso que você estava falando, Théo, me lembrou uma época, quando no trabalho que eu tinha antes de onde eu estou hoje, e isso que toda a gente estava conversando, de que discute, debate, não necessariamente você briga, às vezes sim, mas que você contesta. Não, mas isso por causa do quê? E uma vez a gente teve uma dinâmica, eu trabalhava com experiência do usuário, então desenvolvendo fluxos, eu era a pessoa que escrevia textos para questões de experiência do usuário, então para aplicativos e tal. E aí a gente foi fazer um trabalho, uma dinâmica lá, que era do tipo para testar metodologias ágeis, então quer pensar um jeito mais rápido de fazer os processos e tal. E aí a dinâmica era, a gente tem que fazer, a gente recebeu uma encomenda de uma festa de aniversário e a gente tem que entregar tantas comidas que vão ser assim. E aí eu comecei, não, mas quando que é a festa? Mas como que tem que entregar a comida? Mas primeiro a gente vai fazer o quê? Mas nós vamos... E eu tive um colega que começou a ficar, eu acho que se ele pudesse, ele teria me agredido fisicamente, assim. Que ele olhou pra mim e falou, mas você problematiza tudo. Você pergunta... Eu vou perguntar tudo, eu quero chegar no... E aí eu vou falar uma coisa. Ele era uma pessoa que em rede social publicava podcast excelente que fala sobre o segredo da prosperidade judaica. Mal sabe ele. Sem discussão, o judeu não chega a lugar algum. Se dependesse de uma fórmula para isso, hein? Eu tô até hoje tentando achar, né? O Walter Benjamin, ele tem essa coisa de que o saber, ou ele é o saber do mercador, né, daquele que vem de longe, ou o saber do camponês, daquele que vive na terra, né? Então, uma das duas fontes a gente está puxando da distância, porque o conhecimento, ele sempre vem de lá, né? Nunca começou em mim, assim. Exato! Quem sou eu para responder que horas que vai ser a comida da festa, né? Exato. Qual que é o parâmetro? Não, mas assim, você quer 30 tortinhas, mas de que sabor, de que tamanho? Que é uma torta, né? Assim, não sei. Exato, eu já estava chegando quase no... Eu fiz 8 anos de faculdade de humanas, né? 5 de graduação, 3 de pós. Eu sou um dia, eu amo problematizar as coisas, gente. Deixa comigo. Eu sou a pessoa que vai problematizar, né? Eu já tava, não, mas qual é o tamanho da torta? É para criança, então é menor. É para adulto, então é maior. É salgado, é doce. Alguém tem restrição alimentar? Né? A gente tá falando de uma torta chamada Beit Midrash, né? Que tem todas as perguntas que acontecem em volta dela. A próxima pergunta eu ia passar pro André, a gente falando na torta do Beit Midrash e quem a gente vai convidar para comer com a gente. Eu sei que o Zeu tem um projeto de vocês mais voltado à juventude da comunidade Recife. E aí a minha pergunta é, como que a gente engaja? Ou talvez a primeira pergunta seja, quando a gente fala de juventude, de que faixa etária a gente está falando? Acho que podemos começar por essa. Cara, porque juventude estamos aí, né? No que é ser jovem, né? Até onde vai a adolescência. O Beit Midrash Zeu tem um projeto que ele está vinculado ao Tamar, certo? Que é a Juventude Reformista Internacional. Então, o conceito dado ali em números é de 18 a 35 anos para o Tamar, certo? Então, assim, é o que a gente leva em consideração, mas que isso eu acho que vai de comunidade para comunidade, conceito para conceito, e tá tudo bem, entende? E às vezes tem pessoas que não estão exatamente, porque também isso é uma faixa etária determinada em um local, assim, isso tudo iniciou Estados Unidos e Israel, né? Lugares onde tem judeu pra caramba. Eu posso determinar números exatos quando a gente fala de idade e tudo mais, porque, né, sempre vai ter gente. Mas não é o caso de todas as comunidades, né? E eu acho que isso também é uma coisa do Beit Midrash Zeu, né? É dizer assim, cara, não é... A gente tem nossas vamos dizer, exceções para o padrão estabelecido fora daqui, mas que, na verdade, é para dizer assim, é a nossa realidade, né? A gente tá medindo a partir da nossa. A gente tem que construir coisa a partir do que a gente vive, na nossa realidade comunitária. A gente tá no mundo globalizado, então a gente compartilha de muitas questões, mas ao mesmo tempo temos nossas particularidades que têm que ser levadas em consideração demasiadamente, que muitas vezes não são. Quando a gente desenvolveu o Zeu também, a ideia
que eu tinha comentado muito pro Marquinhos, pro Igor, né, também, que, assim, tipo, a gente não precisa, ou não deveria precisar, atravessar o oceano para ter uma vivência judaica rica. A gente pode produzir isso aqui também. Pode claramente, de novo, compartilhar a Torá, né? A gente pode beber da Torá deles, entender como fizeram, aplicar muita coisa na nossa aqui, mas a gente tem que também produzir a nossa. Nisso entra um pouco do que você está perguntando sobre como engajar a juventude e tal. Depende muito do local e da comunidade, nenhuma realidade é igual a outra. Porém, eu acho que a gente pode ousar em trazer a ideia de que, assim, no momento que a gente vive na atualidade, a gente vive cada vez mais uma individualização, sabe? Tipo, vivências muito individuais e que, assim, a gente precisa de espaço comunitário. Eu acho que isso, na verdade, é um problema que transcende gerações. Não é uma questão de juventude, mas a juventude tá gritando mais alto. Entende? Hoje em dia, eu acho que tá chegando com maiores gritos de falar de sanidade mental, falar da necessidade de relações sociais e não tá mais nesse discurso do tipo de é cada um por si e o natural da gente é procurar nossas individualidades. Nem acho que é bem por aí, não. Né? Trazendo até um judeu que eu amo, chamado Martin Buber, né? Quando ele fala da filosofia da alteridade, né? Aquela coisa de que, assim, pô, antes de eu falar de mim, antes de eu pensar sobre o eu, sabe? Vem a relação com o outro. Isso define muito mais... Olha aí, o queridão, sabe? O Marquinhos está mostrando o livro. O eu e o tu, exatamente. Mas agora que eu parei pra pensar, eu confundi. Na verdade, é Levinas que eu tô falando quando eu falo de alteridade. Desculpa aí, sequelei. Mas... E agora o Marquinhos está expressando indignação com as mãos pro alto e a boca aberta e a cabeça pra trás. Eu só preciso contextualizar isso pra quem tá ouvindo, porque pra gente tá bem engraçado. Assim. Exato. Porque a biblioteca com Levinas tá na sala, então não dá pra brincar de mostrar na câmera. Poxa vida. Mas assim... Mas a gente põe no Instagram. Exato. Mas isso que o Walter... Oh, meu Deus, eu quero falar todos os meus Deus. Filósofos agora. Perdão, o Levinas, quando ele fala de alteridade, ele falando disso, de que pra entender a pessoa, pra entender gente, primeiro a gente olha pra relação com o outro, depois olha pra si mesmo. E é incrível. Dá pra tirar tanta coisa a partir disso. Com certeza tem muita questão judaica no meio, nessa construção desse pensamento. Nisso, o espaço do Beit Midrash, a gente acabou utilizando esse espaço para o que já é particular desse espaço, que é a elevação das individualidades, mas de uma forma que contribui com as outras, sabe? É uma coisa que as pessoas... Acho que todo mundo tá precisando um pouco dessa coisa do espaço de ser ouvido e de ser acolhido, sabe? De uma forma efetiva. Como até o Theo traz isso da face, sabe? Tipo, de olhar, trazer as individualidades, porque, cara, no Zeu, tipo, tem individualidades, assim, tipo, cada uma com uma trajetória incrível. E é bizarro como todo mundo fica amigo, sabe? E eu acho que esse espaço que a gente tá prezando, e ao mesmo tempo dá um espaço de identidade muito legal. De que, assim, você levantar a questão identitária hoje em dia tá muito forte, né? Eu acho que também essa identidade judaica dá um lugar de pertencimento muito grande. Muito grande. Só pra vocês terem ideia do nível de que, quando a gente jogou a ideia de que não, a gente quer fazer um Beit Midrash. O pessoal, Beit Midrash pra jovem? Não é melhor fazer isso com um pessoal mais velho que eu acho que vai estar curtindo mais Redel? Não, a gente quer tentar com o jovem mesmo. Deixa rolar essa loucura. Simplesmente, assim, um exemplo que eu sempre vou trazer, porque até hoje isso me encanta. É o fato de ano passado a gente fazer um serviço de Slichot, sábado, 11 da noite, e dar quase 30 jovens, que poderiam estar nas baladas, que poderiam estar em qualquer coisa, mas eles falaram, não, eu quero ir encontrar meu grupo pra fazer Slichot, sabe? E óbvio que não era uma Slichot tradicionalíssima, sabe? Seguindo a liturgia. Era uma coisa que a gente fez, a gente seguiu sentindo que o grupo faria sentido pro grupo. E, cara, foi a coisa mais linda. E que, a partir de todas essas experiências, o que eu acho que eu posso trazer de mais efetivo pra engajar a juventude é isso de, assim, dar esse espaço pra que a pessoa possa se expressar e validar essa individualidade dela, com as questões dela. E outra coisa, não é ensinar o que é ser um judeu. O judaísmo, Beit Midrash não é para ensinar o judaísmo, não é num local de passividade. Uma rabina chamada alguma coisa Anisfeld, lá do Hebrew College, que é uma escola rabínica não denominacional, pluralística, dos Estados Unidos, ela falou uma vez uma coisa que ficou para sempre na minha cabeça, que é quando a gente para de enxergar os judeus como consumidores de judaísmo e passamos para co-criadores, a fórmula muda e tudo muda junto. E a partir disso, entende? E quando a gente pega essa coisa de tirar a ideia de que, assim, o que o judaísmo pensa sobre amor? Não é falar, então tá, vamos pegar e ensinar o que o judaísmo fala sobre amor. Não. A gente pega fontes, se junta enquanto comunidade e junto a gente constrói o conceito do que é o amor. E ali é um conceito judaico do que é amor. Entende? Não é você simplesmente entregar uma coisa moldada. Isso é o judaísmo, é isso que você faz. Não. É a gente chegar e, assim, a gente que tem talvez uma bagagem maior de estudo enquanto educadores, é poder fornecer as ferramentas e servir de bengala, de uma coisa assim, pra ir, tipo, ajudando a construir esse caminho de cada pessoa
sobre o que é o judaísmo e seus conceitos. E assim, acho que isso engaja não só a juventude, principalmente juventude, mas qualquer pessoa na comunidade judaica, sabe? Ou, enfim, qualquer pessoa, assim, enfim, no geral. Muitas vezes eu falo, quando alguém pergunta o que o judaísmo diz sobre tal coisa, o que o judaísmo acredita. A gente, no episódio sobre vida após a morte, né, Ângela? Sobre luto, na verdade, que a gente toca no tema da vida após a morte, eu comento sobre como vem essa pergunta. O judaísmo acredita em reencarnação? A pergunta, ela não está correta. Não porque ele acredita ou não acredita, é porque a pergunta não é se o judaísmo acredita, mas sim se, segundo o judaísmo, o judeu pode acreditar em reencarnação ou não, é proibido ou é permitido, ou isso não faz diferença alguma. E diante das fontes é que você vai construir a sua própria crença e a sua própria base e tudo mais, e entender que para o judaísmo essa não é uma questão central. Então, e que você então vai ter a sua relação pessoal com o que você entende do pós-morte de uma forma completamente diferente e específica sua. Só para dar um exemplo, né, dessas coisas que são as perguntas que às vezes aparecem. O judaísmo não diz nada sobre nada. Quem diz são os judeus. Desde uma ótica do judaísmo. E eu acho que às vezes isso acaba desagradando algumas pessoas que têm uma visão, que não conhecem o judaísmo de perto, têm uma visão distante do judaísmo e partem dessa visão de a religião A diz isso, a religião B diz aquilo, e aí quando você chega no judaísmo, mas e o que o judaísmo diz sobre isso? Quanto tempo você tem? Depende. Né? Você pode sentar um pouco, né? Quanto tempo você tem disponível para ouvir minha resposta? Porque senão vai ser só depende e a gente termina por aqui. A conversa sai frustrada um pouco, mas senão eu posso te contar mais. Mas que é isso? Olha, eu vejo de um jeito, o fulano vê de outro. Não tem uma visão monolítica, assim, ou escrita em pedra, né? Pra gente continuar nessa metáfora ideológica. Não tem uma coisa escrita em pedra necessariamente sobre as coisas. E aí cada um também é livre pra pensar como quiser e não vai ser mais ou menos judeu por causa disso, né? Também que é isso. Isso é uma outra coisa que acaba me incomodando um pouco, que é de acharem que, não, mas fulano faz isso, então ele é mais judeu que você. E engraçado que isso geralmente não vem de dentro da comunidade. O sommelier de judeu, ele é sempre alguém de fora. Sommelier de judeu. Da comunidade, né? Porque é muito engraçada a questão do sommelier de judeu, porque a pessoa, ela vem e ela pergunta assim, você é judia? Vou me usar como exemplo. Sou. Mas o seu pai e a sua mãe também são? Que diferença isso faz na sua vida? Eu nunca conheci alguém que é, sei lá, de outra religião e perguntei pra pessoa... E eu pergunto isso. Você é católico? Mas o seu pai e a sua mãe também são? Vem cá, sua avó faz reunião de terça em casa? Deixa eu ver se é católica mesmo. E ela faz reunião de terça e ela serve bolacha água e sal ou ela serve bolo? Porque daí eu sei se ela é uma católica melhor ou pior. Assim, você não pergunta isso para as pessoas, nem passa pela cabeça. Mas quando falam de judeu, tem essa... por isso que eu falo sommelier de judeu. A pessoa ela vai tentar ver se você passa no critério de judeu que ela tem. E aí vem isso o judaísmo não acredita nisso. Cara, o judaísmo não sei, mas esse judeu, aquele judeu, essa judia, e esse conjunto de pessoas vai acreditar nisso ou não. Depende. Isso é muito interessante de a gente, como o André fala, existe a construção do conceito a partir do que é judeu. E aí eu volto numa coisa que o Theo já falou certamente no episódio de conversão ao judaísmo. Em outros episódios a gente já tocou nesse assunto também, que é a questão de conversão de pessoas que estão em locais onde não existe uma comunidade judaica grande. Tipo assim, tem uma família. E aí aparece uma pessoa perdida numa cidade tipo, super distante de um lugar onde tem a comunidade judaica e fala, eu quero me converter. E a gente fala, putz, gato, vai ser difícil. Assim, né? Não queria ser eu a te dar essa notícia, mas o judaísmo é uma coisa que é feita em comunidade. Assim, você sozinho, sozinha... Uma andorinha não faz verão, um judeu não faz judaísmo só, né? E assim, apesar de hoje a gente ter essas facilidades todas do encontro à distância e tudo mais, também isso tem que ser muito bem entendido e localizado. É óbvio que existem, já que o assunto foi sobre especificamente a conversão, em todas as correntes existem hoje pessoas
pessoas e rabinos e comunidades que estão dando assistência a outras comunidades à distância. E isso é super válido, mas a assistência é a comunidades. Então existe, de repente, um grupo, ou foi uma comunidade que, por sua característica específica, ou teve muitos casamentos mistos, ou tem muitas pessoas desejosas de regularizar uma situação porque são filhas de pai judeu e mãe não judia e gostariam de formalizar essa judeidade através desse processo e tudo mais. E muitas vezes essas comunidades vão receber esse apoio, mas são comunidades que já existem, que têm suas especificidades e tudo mais, mas realmente não dá para você pegar uma pessoa sozinha que ela não vai ter uma escola judaica, uma sinagoga, não vai, né? E quando falecer não vai ter quem reze Kadish por ela. Ela não vai ter um judeu para discutir, gente, acabou. Ela não vai ter uma vivência judaica, e isso é triste. Então precisa ter meios, precisa entender quais são os meios em que essas pessoas estão inseridas e se inserem a partir dessas demandas. Quando aparecem essas demandas, né? A gente precisa entender primeiro antes de só responder as demandas. Mas, de toda forma, a pergunta que eu queria trazer então direciono para o Marcos, como que a gente inicia um Beit Midrash? Porque é assim, todo Beit Midrash que eu já cheguei, ele já estava lá e já fazia um tempão. Como que a gente realmente, porque a questão, vou engajar, vou não sei o quê, ok, precisamos engajar os jovens e tal, se esse é o nosso público-alvo, ou as pessoas mais velhas, jovens adultos, enfim. Mas a questão é, como eu começo esse projeto? Como que realmente eu faço ele acontecer? Então, acho que quando a gente fala do sentido de um Beit Midrash, a gente está falando da formação de um espaço de educação judaica. E aí entra para uma conversa que é mais complicada, que é o que é educação judaica, né? E como você ensina alguém a ser judeu, se é isso que você ensina alguém. Para fazer uma conversa muito longa, ser mais ou menos direta a algum ponto, eu vou resumir que eu acho que tem dois campos que são muito sérios para serem considerados como bases organizativas do que é a judaicidade, essa coisa judaica que a gente vive e faz, que é a experiência, e não à toa a nossa tradição é uma tradição radicalmente comprometida ao ensino a partir da vivência e da experiência, né? A gente ritualiza a educação judaica e ela está organizada pelos marcos de referência do calendário, pela continuidade da vida do sujeito, ela tem recortes que são geracionais e de ano a ano, e ciclos de leitura, ela tem sistemas que te introduzem a um sistema de pensar a vida, e esse sistema é vivido através de uma prática. Então, é uma comunidade de prática. Num sentido mais explícito, é um espaço que se compromete a praticar determinado judaísmo para fins de estudá-lo, para o nosso enriquecimento judaico, né? De quem ali se encontra, porque a única forma de você se vincular e se conectar e desenvolver o seu judaísmo é praticando o judaísmo. A gente pode ler quanto a gente quiser de palavras judias, mas viver judaísmo é outra coisa. Tem o Boyarin, que é um rabino bem polêmico, eu acho assim, ele tem umas discussões que me parecem muito interessantes, por mais que eu não concorde sempre com as conclusões dele, mas ele tem entrado numa muito forte recentemente sobre a identidade coletiva judaica e como é que você representa o que faz eu me sentir judeu com outros judeus. E aí ele diz uma das coisas que para mim é central, é que a gente tá na mesma página, né? Porque ele tá junto com uma comunidade de judeus no mundo que é extensa, que tá lendo o Talmud uma página por dia. E isso para ele é uma coisa que organiza a vida dele, o tempo dele, a experiência dele, a realidade dele, o ser judeu dele. E eu acho que é um argumento muito legítimo e é muito triste em muitos sentidos que ao longo da história judaica, uma maioria do mundo judeu não se viu parte desse processo identitário mesmo de produção e construção através da prática do judaísmo. Eu acho que esse judaísmo é um judaísmo que é possível e acessível, ele dá trabalho, e aí tem uma dimensão que a gente precisa considerar e se responsabilizar mais enquanto comunidades, né? Que não é necessariamente sobre a pessoa conseguir ler aramaico, é sobre você ter um espaço acessível para a pessoa que não sabe ler aramaico estudar Talmud, né? São perguntas diferentes. E, naturalmente, a gente tem que começar com algum desafio, alguma missão que seja possível, e no nosso contexto, a missão que nos provocou a constituição desse espaço era dar uso a uma doação que a gente recebeu, que a gente também se mobilizou para receber, mas assim, que foi o sentido que deu pra gente motivo para
fazer um Beit Midrash, que era receber 10 Huma Shei do Plauto. E ter aqui em Recife esse recurso para estudo da tradição judaica, que é único e radicalmente transformador para as conversas possíveis que a gente pode ter enquanto instituições, espaços de pensamento e reflexão judaica no Brasil hoje. E tendo 10 Huma Shei do Plauto, o foco do nosso estudo ao longo dos primeiros anos tem sido uma coisa chamada Torá, né? Essa coisa tão simples e direta, em estrito lato sensu, de começar por 5 livros que desdobram em 24 e, se você olhar direito, estamos em centenas, milhares e contando ainda a biblioteca, né? E o outro lado da coisa, para ser mais curto, mas que eu acho que também é fundamental, é entender que à medida em que a gente pratica, a gente se torna o que o Hartman chama de comunidade interpretativa. E a gente começa a ter uma linguagem nossa de como a gente fala, evoca e produz conhecimento e sabedoria da Torá. A gente tem trechos do Talmud que são nossos, porque a gente passou por eles. A gente não passou pelo Talmud inteiro. Isso começa a produzir uma cultura de Beit Midrash, porque aí você começa a falar, eu vou para um encontro latino-americano e vai ter um momento do Beit Midrash Zeut. Que texto eu vou levar? Texto que a gente trabalhou, porque eu vou compartilhar a nossa conversa sobre o texto que está vivo e eu vou trazer essa conversa a novas vozes e a gente vai, a partir disso, participar desse diálogo completo e mais complicado, né? Mas é assim, é entender que, no fim das contas, tem que ser uma prática que faça sentido no lugar da atividade das pessoas que vão viver isso, porque é só a gente vivendo para fazer a conversa. A gente tem o privilégio de ter pessoas que estão sedentas de poder conversar sobre essas coisas. E foi um processo a gente chegar até isso. Eu concluo nessa ideia que eu acho que é um processo para todos nós de descobrir identidade, de revelar o que é o sentido de Zeut, de ter uma identidade que eu chamo de judaica. O Zeut, ele sempre existiu enquanto um espaço em questão com essa pergunta. É o jovem, o que o jovem, depois de sair da Tnuá, vai fazer da vida dele que justifique e legitime o sentido de uma prática compartilhada judaica. Em nome de quem eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando por esse grupo. Esse grupo que encontra uma palavra que falta. E a gente vai procurar essa palavra ali na nossa conversa sobre a criação de Havá, sobre a divisão das línguas, sobre a violência vivida pela criança Tamar, né? E são muitos níveis possíveis, são muitas conversas realizáveis e algumas delas eu tive a felicidade de viver nesse Beit Midrash, que é o único Beit Midrash organizado do qual eu me sinto de verdade parte. E para mim é um privilégio, depois de ter passado por espaços de formação judaica ortodoxa mais organizada, nos quais eu não me sentia parte, poder participar de uma conversa que me representa também e com a qual eu me identifico. E aí se torna o nosso Zeut, que é o único porque é nosso e não teria como ter sido outra coisa, porque é a medida das pessoas que ali se comprometem e ali se fazem. Essa lindeza de judaísmo que a gente faz um pro outro. Maravilha. Eu acho que faltava isso e tá muito claro, mas só para fechar para os ouvintes, a palavra Zeut em hebraico é identidade. Por isso que a palavra identidade volta tantas vezes aqui. E a identidade judaica é muito ligada a essa experiência, como você disse antes. Experiência em hebraico é Havaiá. E uma das formas de ler o nome de Deus é Havaiá. É uma letrinha de diferença. Ela não é menos gutural. Mas a gente vê aí o quanto é parecido, né? Havaiá com Havaiá. Havaiá é a existência, Havaiá é a experiência. E o Beit Midrash, ele vem fazer isso, é vivenciar essa experiência, é ter essa experiência dentro da existência. Isso é se conectar com o que é divino, é se conectar com o que é essa tradição, é se conectar com o outro, é dar sentido à sua própria existência através da sua identidade, através da sua existência. Coloca, Vodo. Acho que eu tinha uma pergunta para fechar, assim, depois de ouvir tudo que o Marcos falou, que eu gostei muito, e aí eu vou deixar livre para quem quiser responder, o Marcos ou o André, vocês só levantem a mão que daí eu explico para os ouvintes quem é que vai dar a resposta. Mas ouvindo tudo isso que o Marquinhos falou, se vocês acham que é possível alguém que tenha ouvido essa explicação e gostado e pense em replicar esse projeto na própria comunidade, se é possível, e 2, se sendo possível, como começar isso? Cada comunidade tem a sua realidade e tudo mais, mas é aquilo. Assim, a gente também, acho que quando fez o Zeut, não teve nem... Assim, foi organizado,
na forma como a gente planejou, sei lá, tornita, algumas coisas, mas não tem uma apresentação certeira, sabe? Até porque acho que o gostoso dos encontros do Zeut são quão orgânicos são, entende? Isso eu acho que é uma coisa muito interessante para caso uma pessoa queira criar algo do gênero, eu acho que é uma dica. Não se preocupe com números, e sim a qualidade primeiro, sabe? Comece com 2, com 3, mas comece com uma frequência, com um espaço que é gostoso de estar. Toda semana era eu com uma mochila de rodinha andando pelos ônibus do Recife com tipo 10 com uma extintora dentro pra chegar num lugar. Bora lá, galera, senta aí. E uma caixa de... Marquinhos lembra a caixinha de brigadeiro eterna, que era o nosso lanche e tá tudo certo, sabe? E é sobre isso. Acho que é isso que o André falou da frequência, pra mim faz muito sentido, que é isso, é a questão da consistência, de você ter um dia certo e um horário certo pra isso. Então, em vez de ficar talvez uma coisa solta, então, sei lá, toda terça-feira, 7 da noite, é quando a gente senta e faz isso. Do mesmo jeito que acho que a gente tem essa consistência aqui na Tel há 3 anos, quinta-feira sim, quinta-feira não, tem episódio saindo para as pessoas ouvir. E se não acontece, a gente avisa, né? Essa semana deu uma questão, não vai sair, sai na semana que vem sem falta. Que acho que isso, assim, né? A questão do hábito, da criação do hábito, da consistência, dá um corpo pro negócio, porque também, se você tem que ficar perguntando, mas vai ter? Mas onde que vai ser? Mas que horas que é? Mas que não sei o quê. Tem uma hora que, assim, tem gente que é muito engajada e envolvida e vai estar sempre perguntando, enfim, mas tem gente, e aí eu vou me usar como exemplo, que assim, eu não tenho muita paciência. Se eu tiver que toda vez perguntar onde é, como é, por que é, me fala, toda terça-feira, rua tal, número X, e eu preciso levar o quê? Eu não preciso ficar ter essa carga mental de pensar, de me programar sempre. Isso já é uma coisa que sempre vai acontecer, né? Essa consistência é muito legal. E eu gosto dessa ideia também, que ainda que sejam poucas pessoas e estão indo e se comprometendo, e daí vão se encontrar e mais gente vai se interessar, e vai ter gente que vai chegar e vai ficar bastante ou vai ficar pouco, né? Isso também. Exato. Não medir o sucesso por quantas pessoas estão indo ou quão chique é o encontro, sabe? Muito pelo contrário. Acho que é bem o conceito de Havurá que tá crescendo bastante ao redor do mundo, em comunidades judaicas, né? Essa coisa, tipo, faz o teu grupinho, sabe? Tipo, deixa acontecer naturalmente, como diria nosso querido Sam, sabe? Um pagodinho maravilhoso, mas que tem muitas mensagens por dentro. Deixa acontecer, sabe? Tipo, o grupo Revelação é só sucesso. Só sucesso. Não é? Então, mas eu acho assim, deixa acontecer do jeito que for e a coisa vai crescendo. A gente tem um episódio bem legal sobre isso de formação de comunidade que a gente gravou com o Uri da comunidade Betel. E ele vai falando isso, de como as coisas que começaram organicamente na Betel deram muito certo e são legais, né? Exato. Aqui na CIP a gente tem o exemplo do grupo de estudos de Paraxá, que nasceu como 5 pessoas que queriam estudar Paraxá da semana. E ouvindo tudo isso, eu estava aqui pensando, é um Beit Midrash. É um Beit Midrash focado especificamente em Paraxá da semana. Todo ano eles voltam, mas toda semana religiosamente eles se encontram. Sempre foi às segundas-feiras às 19h30 e ele funciona há 20 anos. Existe há 20 anos. E eles comemoraram 20 anos em Lag Baomer e de repente veio um monte de gente que já não vem há muito mais tempo, mas todos os rabinos que já deram aulas e rabinas que já deram aulas vieram e apareceram na comemoração. Tudo isso vai mostrando como as coisas que vão vão se formando de maneira orgânica, como que elas vão ficando, porque simplesmente ela está lá, né? Ela existe desde sempre. É como qualquer um que chega na CIP acha que esse grupo existe desde sempre. E é isso que propicia essa continuidade. E toda segunda-feira, às 7h30, se alguém chegar, pode ser novo, pode ser velho, pode estar voltando, né? Vai chegar e vai encontrar. Acho que isso dessa constância, essa segurança é muito bacana, muito legal. E assim, cara, eu
acho que é nessa vibe. Então, assim, pra quem quiser trocar uma ideia de como fazer acontecer, bora trocar ideia, sabe? Que é uma troca mesmo, assim, é do tipo, não só a gente, tipo, dar, assim, falar sobre como acontecer, mas quem quiser sugerir pra coisas acontecerem e até se voluntariar pra ajudar no projeto. Enfim, é muita coisa. E aí eu trago, tem uma antropóloga já falecida, mas que é a Margaret Mead, que ela fala, nunca duvide que um pequeno grupo de pessoas conscientes e engajadas possa mudar o mundo. De fato, sempre foi assim que o mundo mudou, sabe? Amo essa frase, amo esse quote. Olha, então... eu vou pegar o gancho do que o André falou agora e do que a gente estava falando antes. E do Marquinhos, que falou pra gente no começo, dando o nosso cavoda dos 3 anos do Torá, né? Falando bem do podcast. E eu vou dizer que hoje eu compartilhei com o Theo mais cedo e eu vou compartilhar com vocês, para vocês verem também na tela. Cara, nós recebemos uma mensagem de uma ouvinte que foi uma coisa muito sensacional. A gente recebeu hoje, agora à tarde, assim. Então vou aproveitar e mandar um abraço grande para Caroline Silva, que mandou a seguinte mensagem. Queria falar que eu gosto muito do Torá com Fritas. Amo estudar sobre diferentes religiões e culturas. O Torá com Fritas me encantou. Estou maratonando todos os episódios e aprendendo muito, embora a conjuntura do mundo muitas vezes leve a embates entre muçulmanos e judeus. Eu acredito na coexistência das duas religiões e seus praticantes. E aí eu respondi para ela, agradecendo muito pelo carinho, pela audiência, que foi muito bacana receber a mensagem que ela tinha mandado e que sim, essa é também a nossa crença, que o caminho que a gente acredita e que a gente busca é de uma coexistência pacífica, harmoniosa entre os dois povos e que é uma pena que muitas vezes a gente se depare com pessoas que pensem de maneira tão diferente. E aí ela respondeu, eu sou muçulmana e Torá com fritas com muito orgulho, salam, shalom. E eu acho que é isso, eu acho que isso é assim uma das principais coisas que a gente tem no Torá quando a gente fala sobre o judaísmo. A nossa ideia quando a gente começou há 3 anos era explicar para as pessoas conhecerem o que a gente falou muito antes nesse episódio, como a gente pensa o nosso judaísmo. E a partir disso fazer com que pessoas conhecessem mais sobre a religião, sobre o judaísmo, sobre a cultura judaica. E assim, quando chega uma mensagem como chegou essa, eu tenho certeza que o que a gente tá fazendo tá dando muito certo. É uma mensagem, é uma ouvinte, mas assim, essa moça, ela fez o meu dia e me deixou muito feliz ver uma mensagem dessa. É muito legal, e eu tenho certeza que pra vocês, assim, quanto mais pessoas foram aparecendo no Zeut, e tipo, um amigo me indicou e eu vim porque eu achei legal, eu quis conhecer, eu quero participar, o que eu posso fazer para ajudar? É esse tipo de coisa, é um trabalho pequeno, é um trabalho individual, assim, quase, né? Pequeno, digo, de tamanho mesmo, de não na pequenez, né? Não sentido de pequenez, mas da quantidade de pessoas fazendo isso. E é muito incrível quando você consegue chegar num resultado desse, né? E eu acho que a moça que ela me escreveu, ela nem sabe o impacto que ela teve com a mensagem dela. Posso comentar uma coisinha disso? Claro, Marquinhos. Então, André falou do trabalho orgânico. Quando a gente começou, a gente falava muito no Zeut de ser um trabalho artesanal. A gente fazia coisas artesanais. A gente fez uma mostra de cinema artesanal, a gente fazia evento de encontro para churrasco e sei lá o quê, por amantes e praticantes de uma coisa que era se encontrar e fazer coisa junto, né? E eu acho que a gente vive uma realidade que apaga o sentido e o valor da gente se dedicar a esse tipo de coisa, a produzir espaços significativos de troca e de vivência. E é muito difícil pensar o quanto de vida das pessoas está acontecendo, sendo costurado por qualquer atividade que a gente atravessa o tempo fazendo. Basta a gente se manter fazendo que a cultura se revela e a humanidade se expressa através disso também. E não é surpreendente, né, que o Torá com Fritas produza, que o Zeut produza. É confiar na qualidade humana, que é excelente, e oferecer ao humano espaço significativo para que ele possa desfrutar de toda a sua beleza e profundidade. A gente vem de um tempo em que as pessoas olhavam de forma muito, muito pessimista, né? Muito negativada para o que vinha, para o futuro. Algumas gerações de muita preocupação, né? Eu acho que desde da crise do humano que descobriu a bomba atômica, a gente ainda está resolvendo se a gente quer ter futuro. Eu acho que tem uma juventude
juventude que tá afim, sabe, assim, de viver talvez até mais uns 60 anos, 70 anos, 80 anos nesse mundo. E se for pra isso, tem muita Torá pra ser escrita até lá. E vamos fazer isso mais junto. Eu acho que essa é o que a gente falta ainda um pouco, porque a gente vive na periferia da periferia do pensamento judaico, então às vezes a gente acha que o que a gente está fazendo não toque, não tem a ver, e tem tudo a ver, né? A gente tá em conversa com o mundo judaico inteiro, mesmo sem saber que a gente tá. Pode ser que daqui a 50 anos vai vir a pessoa que vai ler todas essas Torot e vai comparar e vai olhar para elas e falar, olha como era no Chile, e olha como era em São Paulo, olha como era em Buenos Aires, olha Recife, olha que coisas, né? E pode ser que seja não, talvez até agora. menos, talvez uns 20 anos, igual o grupo de estudos da Paraxá, é isso, de repente a gente se maravilhar que, nossa, são 20 anos. 20 anos é muito tempo, né? É muita a gente coisa. não se dá conta, às vezes, mas 20 anos é muito tempo. Exatamente, e eu acho também que durante muito tempo, pegando um pouco o gancho do que você estava falando, Marcos, durante muito tempo, o ato de estudar Torá, por algum motivo, e talvez por um motivo de até acomodação mesmo da maior parte da comunidade judaica, ela ficou identificada com a corrente ortodoxa, e esses espaços onde isso acontecia era só dentro da ortodoxia. E demorou muito para que... E só ia para um Beit Midrash liberal quem queria ser rabino ou rabina no mundo liberal. Ponto. Não existia... Eu acho que um espaço como, por exemplo, a Conservative Yeshiva em Jerusalém, aquele foi um dos projetos mais significativos, eu acho, do movimento conservador, no sentido de que criou-se uma yeshiva guiada pelos parâmetros do movimento conservador, que é liberal também, assim como o movimento reformista, voltado não para a formação de rabinos, mas sim para a capacitação de outros jovens para trabalharem dentro da comunidade judaica. E nesse movimento nasceu um Beit Midrash que ele existe há décadas e que dá inveja em vários Batei Midrash do mundo. E ao mesmo tempo, outros Batei Midrash foram surgindo dessa forma e demorou um pouco para a gente entender que não, no mundo liberal também tem gente que só quer estudar um pouco e que ele não precisa... Eu ouvia muito isso de pessoas próximas que diziam, eu iria lá pro Scherter também, eu iria pro HUC também, mas eu não quero ser rabino, eu só queria ir estudar. Só que daí você não tem um estudo dessa pessoa, a pessoa vai fazer um curso de 4 anos para não ser rabino, aí não vale nem a pena. Então, o que é isso? O que está por trás dessa mensagem, dessa fala? O que está por trás dessa fala é, eu quero um espaço onde eu quero alcançar fontes que eu não tenho acesso normalmente, onde eu posso estudar dessas fontes de uma maneira livre, no sentido de que eu leio essas fontes, eu interpreto essas fontes e eu troco dessas fontes com outras pessoas. Eu não quero um curso onde vão me jogar um monte de coisa e eu fico super feliz que agora eu sei um monte de coisa porque fulano e fulano e fulano me disseram. Não, é construir conhecimento. E nesse sentido, o judaísmo ele sempre foi meio que construtivista, né? A gente falava da experiência e de tudo. Outro dia eu discutia aqui, eu não lembro com quem, discutia no bom sentido. Eu estava numa reunião com alguém e eu falava sobre o quanto às vezes a gente subestima o experiencial, mas eu conheço não 2 nem 3 pais novos de crianças com seus 3, 4 anos que têm histórias parecidas de que em algum momento quando acaba a luz em casa e alguém traz vela e acende, a criança tampa os olhos. Porque ela está tão acostumada a ver velas de Shabat que daí então se tampa os olhos na hora de fazer a brachá, que ela repete isso. Ela não sabe se é Shabat ou não, mas ela entende isso. E a gente às vezes subestima o quanto experiencial. Então, aquela pergunta do eu beijo ou não beijo a mezuzá, é na saída ou é na entrada, não tem obrigatoriedade nenhuma de beijar a mezuzá. Claramente, o beijar a mezuzá nasceu de pais mostrando para a criança, passando pela porta com a criança no colo, dando um beijinho na mezuzá, para chamar a atenção da criança que existe uma mezuzá. E aí aquela criança começa a repetir isso depois, quando ela já está andando e cresce, e aí de repente você tem o povo inteiro fazendo isso quando passa por uma mezuzá.
mezuzá. O judeu passa por uma porta, ele olha. Ele não sabe se a porta que ele está passando tem mezuzá. E ele vai olhar para uma porta, ele olha antes. Ele vai passar por uma porta, ele olha antes. E às vezes tem uma mezuzá. E aí, então, ele beija também essa mezuzá. Esse tipo de experiência é o que gera, é o que constrói o próprio conhecimento. Então, nesse sentido, até o beijar a mezuzá é Torá. É a Torá lato sensu. E é isso. E construir o hábito de estudar é o mais importante, eu acho. E existe essa demanda, porque existe essa fala. Eu gostaria de estudar, mas eu não quero ser rabino, não. Então tem um espaço para você. Precisa ter um espaço para você. Nossa, não sei, os meninos, se quiserem falar mais alguma coisa, eu talvez achar que a gente pode encerrar por aqui. Eu tô bem. André? Não, eu só quero concluir agradecendo bastante por esse espaço. Por mim, assim, se quiser continuar a conversa, a gente continua, mas por que não fazer um aleatório? Sempre é bom, né? Um momento de gratidão, assim, pô, que conversa maravilhosa. Eu acho que isso é Torá com fritas, sabe? Tipo, não é o primeiro momento que eu tô compartilhando com vocês e sempre parece uma conversa. Eu esqueço que eu tô conversando pra um podcast às vezes, sabe? De verdade, vira tão... Parece que só falta uma mesinha com uma cervejinha, assim, sabe? Tirando isso. Mas é bom. E agora tá com o Marquinhos rolando, tô amando. Meu... Sério, amor demais, amor demais. Você sabe que eu fico muito feliz de ouvir isso, André, porque quando a gente estava idealizando o Torá com Fritas, na verdade, o que a gente queria era só transformar os nossos bate-papo de troca de áudio de WhatsApp e num podcast, porque a gente começou a perceber que a gente trocava muita ideia, muita coisa legal e que, poxa, isso podia estar aí presente, fazendo alguma coisa, né? Crescendo em alguma coisa. E quando a gente sentou para fazer o nome, a gente conta isso num episódio, é assim, foi um brainstorm enorme para chegar num nome que a gente não chegava no nome de jeito nenhum e nem quando a gente já estava desistindo, apareceu o nome. Eu estava, inclusive, numa lanchonete lá em Jerusalém, e aí eu já estava com fome, e aí eu resolvi pedir uma batata frita, e eu falei para Ângela, acho que eu vou pedir umas fritas. E aí Aí eu falei, né? A pessoa veio, aí depois quando eu pedi pro garçom as fritas, e aí a Ângela falou, poxa... joga com fritas! E aí nasceu essa ideia, porque a ideia é essa mesmo, é um bate-papo, que é coisa melhor do que estar lá comendo umas fritas, tomando um refrigerante, tomando, sei lá, a gente pode falar uma cerveja? Não sei, pode. Pode. A gente é maior de idade, os nossos ouvintes que sejam menores ainda não. Não vão tomar cerveja. E é isso, a ideia toda é essa. E toda vez quando a gente grava e algum convidado fala exatamente o que você falou, André, enche o coração, porque é parte da realização mesmo. A ideia era essa, era nunca fazer um negócio roteirizado. A gente tem uns guidelines assim, como vocês veem quando chegam pro episódio, mas a conversa é livre. Tem uma ideia para mim que é muito forte, muito presente, muito necessária, porque ajuda com a ansiedade da vida real, de não dar conta de ter todas as conversas o tempo todo, né? De não poder me dedicar a um Beit Midrash em tempo integral, porque minha vida, ela não me dá esse tempo, né? Tem outros tempos que a vida cobra da gente. Mas a coisa judaica de ter a consciência que Lo alecha melachá ligmor, né? Você não tem a responsabilidade, o mandato, a função de terminar o trabalho. A conversa, ela não termina aqui. A identidade judaica, ela não se resolve pelo que a gente fez hoje. A Torá continua e a revelação seguirá pelo tempo que for necessário até que ela se complete, né? E tá tudo bem, o tempo é só ele só segue um caminho. Que bom que a gente pôde viver um momento como esse, né? Essa coisa é a consciência judaica de celebrar o tempo presente. Shecheanu vekiemanu veigianu, mas é pras manazé, né? Porque a experiência só acontece aqui agora e passou e foi vivida e a gente tá podendo dividir ela entre pessoas tão comprometidas e viventes nesse mesmo espaço, com tanta gente mais que vai poder ter a oportunidade de participar dessa interpretação que a gente está fazendo e que só continua. Com certeza. Meninos, eu quero agradecer demais por vocês terem aceitado o nosso convite para vir contar desse projeto, que é muito incrível. E a gente
gente poder fazer essa dedicação desse estudo da Torá hoje, né, em memória ao Silvio Santos, como o Theo também falou. É um prazer ter vocês aqui. O André já é a segunda vez, Marquinhos é a primeira, mas o convite para voltarem está sempre feito e aberto, né? Mas E enquanto ouvido, eu sou há muito tempo também. Mas agora Obrigada. é o time dele, tá? Sobre isso. É isso aí. E aí o que eu ia perguntar é, a gente sempre deixa algumas dicas e sugestões no final do episódio. Eu ia perguntar o que vocês têm de, talvez de filme, ou enfim, livros ou dicas várias que vocês possam ter. E eu vou recomendar o Rumash Plaut. Então, esse pra mim era o básico que tinha que rolar. É uma coisa muito fundamental para se autorizar a falar em nome da tradição as referências que a gente usa para acessá-la, né? Sem querer dizer que a gente depende da Torá escrita na mão, mas o Rumash Plaut é uma ferramenta muito significativa, falando desde um lugar de um judeu, o usuário de Sefaria, tá? Eu estudo com a Sefaria e com o Rumash aberto, porque eu acho que é uma coisa de localizar também o tempo em que a gente está falando, e a gente está falando num momento muito positivo no Brasil de Torá, graças a essa linguagem também introduzida, que conecta a gente com 50 anos, pelo menos, de discussão e conversa no mundo judaico, para uma Torá contemporânea. Pode crer, Exato. Vou deixar o link. Realmente o Rumash Plaut, por trazer artigos, trazer elementos do Midrash também, elementos da tradição, elementos mais modernos e tudo isso, dentro da discussão, dentro a cada paraxá, é realmente uma ferramenta e tanto, porque passa a ser a primeira fonte, o primeiro, se diz em hebraico, argaz kelim, a sua primeira caixa de ferramentas, onde tem alguma fonte. Depois você vai aprendendo aonde buscar outras, você vai aprendendo de onde tirar outras fontes também. Uma outra coisa que eu acho que é bacana também é o 929. Vocês conhecem esse projeto? É um projeto, na verdade, ele é um projeto mundial. Ele é como se fosse o Daf Yomi do Talmud, que você estuda uma página por dia do Talmud. O 929 é a quantidade de capítulos dentro do Tanar. Então a ideia é estudar um capítulo do Tanar por dia. E aí muitas comunidades fazem disso ou um lugar de encontros diários com as pessoas, ou o rabino que dá um pequeno highlight do capítulo, ou que traz alguma introspecção sobre alguma mensagem que o capítulo pode trazer. Tem gente que faz blog, tem gente que faz... Cada comunidade faz de um jeito. Tem gente que faz encontro semanal e escolhe um dos capítulos da semana. A ideia é criar, óbvio, de novo, essa consistência dessa repetição do estudo. Tem um aplicativo que te ajuda a se localizar qual o capítulo de hoje, o que está sendo estudado hoje. Então, também, para depois que fechou todo esse ciclo de Torá, faz 1, 2, 3 anos, porque dá para fechar tranquilamente, fazer 3 anos voltando às mesmas parashiot, 3 anos depois de Torá, dá uma chance para os profetas, dá uma chance para as Haftarot, dá uma chance depois para os escritos, e assim você vai ganhando realmente outras ferramentas e outras fontes. É muito difícil começar a ler Torá, porque parece que tem que ler muita coisa para começar a ler Torá, né? E é o contrário, começar a ler Torá é a coisa mais simples do mundo, é só você pegar e ler. E você pode definir quanto você quer ler, assim. Olha que coisa louca, né? Você pode até ler uma frase por dia, se você quiser, e tá tudo bem, entendeu? É sobre você encontrar o seu caminho de leitura, que um dia você termina de ler. Não precisa ser amanhã. Perfeito. Então, meninos, muito obrigada novamente por vocês terem aceitado o nosso convite e participado com a gente hoje no episódio. Termina por aqui, então, o episódio de hoje do Torá com Fritas. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, que é toracomfritas@gmail.com, o nosso Instagram, @toracomfritas. Também podem nos seguir no Twitter, @toracomfritas. Para não perder nenhum episódio, é só assinar o nosso feed no seu tocador de podcasts preferido. Lembrando que o Torá com Fritas é feito pelo Theo Hotz e pela Angela Goldstein, que são os idealizadores e apresentadores do podcast. O Alu é o nosso editor de som e o intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Instagram pelo Insta,
Lu Produ, e a nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que ficou com a gente até agora. Muito obrigado e até a próxima.